Seguimos agora com o comentário do desporto neste Jornal Regional, hoje quinta-feira com Cancela Moura. Cancela, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar por falar das eleições na Liga. Decorreram durante o dia de ontem. Mário Figueiredo acabou por ser reeleito, mas com poucos votos. E poucos foram os clubes que se deram, de facto, ao trabalho de ir votar num voto que é de protesto face às polémicas da última semana que envolveram as outras duas candidaturas. Como é que analisou todo este processo de eleições na Liga? Este é um processo que nós poderíamos apelidar de recambolesco. Aliás, isto é uma coisa indescritível sobretudo para o futebol e sobretudo para uma liga profissional, a única liga profissional desportiva em Portugal, que precisaria cada vez mais de se credibilizar do ponto de vista até competitivo e da sua própria integração na Federação Portuguesa de Futebol, acaba por dar um triste espetáculo do ponto de vista público na sua própria credibilização. Foram 10 os clubes que votaram e, portanto, os clubes da Primeira Liga têm 2 votos e os da Segunda têm 2. Haveria a possibilidade de haver 51 votos. Portanto, também é importante que se diga que Mário Figueiredo só precisaria de 4 votos para ser eleito. E, naturalmente, apesar de todo este cenário recambolesco, julgo que nenhuma das candidaturas, inclusivamente Mário Figueiredo, está isento de críticas relativamente a este processo eleitoral. Porquê é que acaba por ser um processo tão atribulado? Porquê é que, por exemplo, há aqui falhas jurídicas do ponto de vista de algumas candidaturas? Porquê é que não foram preparadas? Eu admito, para já, eu não conheço em profundidade os estatutos da Liga para dizer isso, mas há aqui uma questão que é em nome da transparência, em nome, sobretudo, daquilo que é a democraticidade interna das instituições, que eu penso que, se não existe, deveria existir, que era um mecanismo de retificação das listas, isto é, as listas entrarem e terem a possibilidade de serem notificadas de alguma irregularidade para poderem ser supridas essas irregularidades em tempo para, efetivamente, se fazer uma decisão final sobre essa matéria. Portanto, provavelmente existirá algum vazio que permitirá que, efetivamente, se tenha passado o que se passou. Mas também é importante que se diga que Fernando Seara e Rui Alves, que são experimentadíssimos, inclusivamente Fernando Seara, que é um jurista insigne, acabam por se ver envolvidos em querelas que de facto são um bocadinho difíceis de explicar. Fernando Seara até num insólito, com a entrega de não uma, mas duas. Eu já nem estava a falar dessa, para além desse insólito, porque efetivamente se envolveu primeiro numa aproximação com Rui Rangel e vice-versa, fazendo o caricato de entregarem uma candidatura que supostamente ou alegadamente nem sequer teria o termo de aceitação do próprio Fernando Seara. Para além desse insólito, de haver 3 candidaturas e 4 listas, que isto desde logo revela uma grandíssima confusão, sobretudo para quem nem sequer está familiarizado com isto. Ninguém compreende como é que um organismo da dimensão da Liga, que movimenta milhões, que efetivamente representa os clubes profissionais de futebol, se veja envolvido numa situação destas. Eu dizia que, por exemplo, também os argumentos para excluírem uma outra lista foi o facto de não terem apresentado listas a todos os órgãos. É certo, José Manuel Meirinho veio a público defender alguns dos argumentos que poderiam levar, ou que poderão levar os clubes, porque também foi anunciado isso, a impugnar as eleições, mas, efetivamente, existem ali algumas dúvidas sobre esta matéria. Porquê? Porque, segundo José Manuel Meirinho, e eu estou a referir José Manuel Meirinho porque me parece uma pessoa insuspeita do ponto de vista jurídico no desporto, portanto é um mestre de direito desportivo e, portanto, eu gostaria de dizer que não se pode, obviamente, deixar de ter em conta essa opinião, embora aqui se diga que não passa de um parecer e, infelizmente, a Liga vai ter este problema resolvido ao nível judicial, nos tribunais, quando isto seria o que menos se deveria desejar para eleitoral, portanto, para um processo eleitoral. Isto tem a ver com os antecedentes e, portanto, aquilo que eu dizia era que, não apresentando candidaturas à Comissão Arbitral, Rui Alves e Fernando Seara, nem à Comissão Arbitral nem à Comissão Disciplinar, deram um aso à interpretação de que, não havendo listas a todos os órgãos, estariam excluídos. Isto não é bem assim, porque efetivamente no novo regime das federações desportivas, no novo regime jurídico das federações desportivas, de facto a eleição do Presidente, como já se disse, é uninominal e, portanto, de facto o Presidente da Liga seria eleito de forma uninominal.
É óbvio que parece natural que teria que apresentar listas da sua equipa, até por causa da questão do programa de atividades, aquilo a que se propõe, portanto faria sentido também ter esta transparência, e também parece óbvio que, havendo uma candidatura à Liga Profissional de Futebol, que se apresente uma lista para uma direção e não se apresente, por exemplo, para os órgãos que vão tratar dos árbitros ou da disciplina. Quer dizer, admito que efetivamente até possa acontecer, há federações onde isto acontece. Também não é verdade que possa cair-se num vazio. José Manuel Marinho também explicou isso bem, mas isso é dos livros. O órgão que cessa funções, se acontecer uma não eleição daquele que lhe sucede, vê o seu mandato prorrogado até à nova eleição, portanto o problema também estaria resolvido por aqui. E depois, da parte de Mário Figueiredo, existe também aqui alguma, eu diria, habilidade, mas no fundo eu acho que grande parte da habilidade no sentido de, por exemplo, as listas terem entrado numa sexta-feira ou numa quinta-feira e o comunicado ter saído na véspera de um feriado, antes da meia-noite, 5 minutos. E, portanto, admito que, efetivamente, haja aqui alguma razão de quem foi excluído de não ter tido a oportunidade de poder exercer o contraditório e provavelmente suprir as irregularidades. E por aí podem ser impugnadas estas eleições? Eu admito que neste momento quem foi excluído, repare, isto é uma situação absolutamente caricata. Este Presidente foi eleito contra a vontade da maioria dos clubes que representa. E já sofreu os tais, e nós já comentamos aqui, os golpes de Estado, quase, um golpe de Liga. Já sofreu por 2 vezes esse golpe. Porquê é que Mário Figueiredo se arrisca novamente a passar por este tipo de situação? Eu acho que o Mário Figueiredo tem a ver um bocadinho com as convicções que ele próprio tem vindo ao público. Não podemos ser alheios que, por exemplo, quem pretende neste momento impugnar as eleições, no lote de quem impugna as eleições é o Futebol Clube Porto, quem votou no Presidente é o Sporting e agora veio ao público também o Benfica dizendo que obviamente apoiará o Presidente da Liga. Portanto, todas estas movimentações não são ingênuas e, obviamente, têm por trás movimentações de interesses dos próprios clubes. Agora, o que é caricato é que está eleito um Presidente, por razões de ordem processual, que eu volto a dizer, grande parte deveria ter sido acautelado por quem é candidato, mas está eleito um Presidente que não representa, ou contra a vontade, da maioria dos clubes que representa. Portanto, neste momento, haverá, indo também ao encontro do que me referiu, haverá com certeza matéria, nem que seja aquela que já veio a público ser apresentada quer pelos candidatos, quer pelo Dr. José Manuel Meirim, no sentido de impugnarem as eleições. Ora, isto vai levar a uma espécie de eleição que vai ficar suspensa até decisão judicial. Como é óbvio, quando eu referi aos antecedentes, foram todos esses golpes para destituir o Presidente a que Mário Figueiredo foi resistindo. Penso que uma parte dos interesses substanciais, e eu confesso que sou completamente desconhecedor da matéria, mas possam ter a ver com a hegemonia da Oliva de Esportes e com os direitos de transmissões televisivas, que têm sido nesta área, que têm incidido muito das convicções de Mário Figueiredo, que efetivamente queria repartir e ser a própria Liga a repartir as receitas das transmissões televisivas. E relativamente a todos os outros interesses, nomeadamente dos grandes clubes portugueses, onde o Benfica eventualmente tomou a dianteira, à margem disto tudo, através da Benfica TV, e que tem os direitos dos seus próprios jogos, comprou os direitos de emissão dos jogos da Liga Inglesa, da Liga Grega, da Norte-Americana. Vamos ver se o Sporting também não avança pelo mesmo caminho. Provavelmente, mas eu estou a dizer isto porque o Benfica, no fundo, antecipou-se, no fundo, na prática, uma discussão que ainda é real e que é iminente relativamente àquilo que são os interesses dos próprios clubes. Vamos passar para o nosso segundo tema. Vamos falar sobre o Mundial, que começa hoje com o jogo Brasil-Croácia, logo mais, 21 horas, hora portuguesa. Um jogo e um início de Mundial ainda envolto em muita polémica. O Brasil, como dizia aqui, creio que era o público, joga dentro e fora de campo. Portanto, tem muita coisa a provar até ao seu país. Não, o Brasil joga muito dentro e fora de campo, desde logo, porque esta é uma grande organização planetária, como vão ser os Jogos Olímpicos em 2016, e, portanto, atendendo a todo o clima social de crispação que tem acontecido nos últimos 2 anos no Brasil,
há uma grande expectativa de que, efetivamente, o Mundial seja uma prova de fogo, mesmo para as instituições, sobretudo para o Governo e para as forças de segurança brasileiras, relativamente ao que vai acontecer. Aliás, a greve do metro em São Paulo, com todas aquelas peripécias nos últimos dias, revelam bem das preocupações, que são legítimas, do que vai acontecer neste Mundial. Estamos a falar de 600 mil pessoas que num mês, de uma única vez, estarão presentes e visitarão o Brasil e, portanto, isto pode criar problemas de segurança graves, que estarão naturalmente associados aos protestos que os brasileiros têm vindo a fazer e a subir de tom relativamente à falta de escolas, de hospitais, de cuidados primários de saúde. Já levou até Dilma Rousseff a vir explicar-se à televisão nacional? Eu penso que a Presidente brasileira, que obviamente chamando à colação e estando na defesa da sua dama, naturalmente, veio dizer que os milhões que se gastou nos estádios, obviamente, são muito inferiores aos milhões que se gastaram em saúde e em educação nos últimos anos. Mas isto é um argumento que, na maior parte das vezes, é um bocadinho falso. Eu tive a oportunidade já de dizer aqui, aquilo que é importante é saber se a dimensão dos estádios e as infraestruturas, os equipamentos que foram construídos, primeiro, se são absolutamente necessários, se efetivamente estão feitos à escala, à dimensão. Serão um retorno no futuro, e se terão não é, um retorno do ponto de vista económico. Eu lembrei aqui também, e relembro, julgo que é oportuno, vemos que em Portugal, por causa de um euro, que era uma competição à escala só da UEFA, portanto só para a Europa, Portugal construiu estádios como o de Aveiro, como o do Algarve, como o de Leiria, como o de Coimbra, que naturalmente toda a gente concluirá agora que provavelmente não fariam falta nenhuma e que provavelmente teria sido preferível ter optado por soluções alternativas diferentes do que ter construído um estádio para fazer 2 ou 3 jogos por causa do Euro 2004. Portanto, no Brasil passar-se-á uma situação paralela e, portanto, o Brasil tem aqui uma forma de poder provar que o investimento que estão a fazer, porque de certeza que o retorno do ponto de vista económico vai ser muito grande, mas nós estamos a falar das infraestruturas em concreto e é importante que se saiba, por exemplo, quem é que vai jogar neste ou naquele estádio. Eu não estou a falar de Maracanã, que é um estádio histórico e que provavelmente não estará nesse rol, mas estamos a falar dos estádios, por exemplo, como em Campinas, como noutros estados do Brasil, que foram absolutamente feitos de propósito para efetivamente receber o Mundial. Saber se esses equipamentos depois não serão um elefante branco para a equipa que poderá até nem estar no campeonato principal do Brasil, será o Brasil é um mundo de futebol e sem poder garantir a própria manutenção dos equipamentos. De resto, a seleção portuguesa foi muito bem recebida em Campinas, já está a treinar no Brasil, também com estádio cheio para ver o treino. São cerca de 12 mil pessoas que vão assistir ao treino da seleção portuguesa. Este ambiente também anímico faz bem à seleção? Eu acho que este ambiente acaba por ser muito bom para a seleção. Aliás, por exemplo, na África do Sul isso já aconteceu, às vezes quando há europeus no centro da Europa também já acontece. Eu acho que Portugal está por todo lado e, portanto, nós somos... Os portugueses acabam por estar por todo lado, mas acaba por aqui juntar-se, sobretudo, um fator muito importante, porque o Brasil fala também português e, portanto, eu julgo que Portugal estará efetivamente a jogar em casa. A grande euforia que se vive à volta da seleção do Brasil será maior porque o Brasil está a jogar em casa, mas Portugal não se pode queixar por falta de apoio. Este último jogo de preparação foi a prova evidente disso nos Estados Unidos, mas no Brasil, de certeza, eu vi algumas coisas que acabam por demonstrar um certo carinho dos próprios brasileiros relativamente a Portugal. Mesmo sobretudo, o autocarro a ser recebido, também são imagens bonitas. Exatamente. A própria ligação histórica entre Portugal e o Brasil, por exemplo, eu lembro que a Portuguesa dos Desportos, eu vi o vice-presidente para a comunicação, fizeram um equipamento propositadamente para a seleção portuguesa, um equipamento da Portuguesa dos Desportos, especificamente para homenagear a ligação histórica dos portugueses àquele clube no Brasil, que é um clube histórico e que foi fundado por portugueses. O próximo equipamento, a estrear na próxima época, já vai ser oferecido com o nome e o número dos jogadores portugueses, como se fossem jogadores da Portuguesa dos Desportos. Portanto, é um gesto simbólico, mas que demonstra bem o carinho com que Portugal está a ser recebido no Brasil. E, inclusivamente, alguns brasileiros, vi uma adepta brasileira vestida com a camisola de Cristiano Ronaldo a dizer
que mesmo que o Brasil perdesse contra Portugal, desde que fosse o Cristiano Ronaldo a marcar, que ela ficaria contente, não se importaria de ter perdido, de que o Brasil perdesse contra Portugal. Admito que alguma destes factos faça parte de todo este circo que às vezes é montado em torno das grandes competições, como é o Mundial, mas não deixa de retratar um bocadinho a forma como os brasileiros, naturalmente, falando português e tendo esta ligação histórica com Portugal, existe aqui uma ligação afetiva que eu acho que só fará bem a Portugal. Agora, em doses obviamente adequadas, para também não se criar uma euforia desnecessária, um excesso de confiança na seleção portuguesa. Cancela, estamos a poucos segundos do final deste comentário. Portugal joga na próxima segunda-feira, portanto, hoje estreia ao Brasil, mas é já aqui a contagem decrescente para o jogo que vai opor Portugal e Alemanha, às 17 horas de segunda-feira. Muito em breves segundos, expectativas para este jogo? As expectativas, julgo que são as melhores. Para já há sempre um problema de ser o primeiro jogo, podemos falhar no primeiro jogo, mas Portugal não é a primeira vez que joga contra a Alemanha. Umas vezes tem corrido melhor, outras pior, mas eu julgo que Portugal tem no fundo, estado ao nível e com possibilidades de poder ultrapassar a Alemanha. Portanto, tratando-se de um confronto, portanto, na fase de grupos, aquilo que é importante é Portugal fazer o seu melhor e estou convencido que qualquer dos resultados estará em aberto. Cancela, muito obrigada pelos seus comentários. Até 2, 8 dias para continuarmos a comentar exatamente o Mundial de Futebol 2014, que se joga